Lava Jato sob ataque. O fracassado estado de exceção não tem verbas nem para seu funcionamento ou manutenção. Um cronista lembra: a situação do Brasil continua a mesma. Marielle presente, Queiroz ausente. E outro acrescenta: o Estado brasileiro está carcomido, desestruturado, no limite perigoso entre a implosão e a ruína. Denúncias atingem o ex-juiz Moro e o procurador Dallagnol, que teriam trocado mensagens provando conluio espúrio contra líderes políticos. Em síntese, ilegalidades que atingiriam mais de 450 acusados, 150 condenados, políticos ou empresários de destaque. Brasil, os ministros do Judiciário, em grande número indicados por políticos, inclusive os do STF, de acordo com a Constituição. Como resultado, políticos derrotados, além dos eleitos, mas ligados a líderes condenados, a baterem bumbo, a berrarem, atacarem a Lava Jato na defesa de seus líderes condenados, de quem dependem. O quadro referido mostra formidável exército anti-Lava Jato, talvez mais poderoso que o de seus defensores. Ora, provada a corrupção até pelos valores recuperados, além de dezenas de confissões. Mas publica-se diálogo espúrio, não avalizado por peritos entre próceres destacados da Lava Jato, obtido por meios ilícitos, isto é, na justiça clássica, árvore envenenada, frutos envenenados, embora a justiça brasileira tenha interpretações para todo gosto. As elites dominantes negaram uma constituinte que tentaria encaminhar problemas, déficit fiscal, dívida pública, corrupção e outros, e deixaram Temer como presidente. Um país em que o Queiroz bolsonariano está sumido, com créditos duvidosos. Não se conhece o assassino de Marielle. Sequer se discute a suspeita dívida pública. Nem se sabe quem paga o advogado de Adélio, que esfaqueou Bolsonaro. Problemas sem solução aparente, muito menos com a entrega do país a interesses estrangeiros. O falso projeto de nação em curso nos levará a uma catástrofe mascarada, tradição no Brasil. E com ou sem Lava Jato? Constituinte? Meus amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso Fatos em Destaque, quando vamos ouvir a opinião dos nossos companheiros sobre aqueles fatos que mais os impressionaram nos últimos tempos. Irã. O que mais me chamou a atenção foi que a grande mídia divulgou sobre o crescimento do patrimônio do assessor do senador, hoje senador Flávio Bolsonaro, em 1000%. Esse assessor trabalhou com ele enquanto ele era deputado estadual na Alerj, e esse crescimento traz uma outra questão ainda interessante, é que metade desse patrimônio dele está em dinheiro vivo, né? Bom, é muito estranho, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Então, o meu fato em destaque é que no dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, é uma data que foi criada em 2006 pela ONU, justamente para conscientizar a população contra essa violação.
e também para disseminar a ideia de não aceitá-la como normal. Então, lembrando que no Estatuto do Idoso tem lá, né, a violência contra o idoso, ação, omissão, danos que causem a morte, sofrimento físico, psicológico, quer dizer, tudo isso é a violência contra o idoso. Então, se você, meu amigo, está me ouvindo, está me vendo agora, se encontra numa situação delicada, converse com uma pessoa que você confie, peça ajuda a ela. Temos também o Disque 100, eu já falei, né, dele aqui anteriormente, é a Central de Direitos Humanos. Então é 24 horas, é sigiloso, mas o mais importante mesmo é você ir numa delegacia de polícia. Trate bem o idoso, um dia você será um. O fato é importantíssimo, não é bom, chega a ser vexatório, mas a abordagem da revista Carta Capital traz como os militares entreguistas, o chamamento de capa. É importante porque eles caracterizam que estes militares que estão subordinados a esse capitão presidente, esse capitão Bolsonaro, têm com esse Paulo Guedes, ministro da Economia, uma grande campanha de entrega nacional. O Paulo Amorim, recentemente, também dá um chamamento, diz que o Brasil está entregando terra, mar e ar. É a base de Alcântara, são os minérios, tudo isso está sendo entregue. O nosso petróleo, os nossos mares. E custodiado por quem? Por grande parte de militares, de generais que fazem parte deste governo. Então, a Carta Capital os chama de entreguistas. Isto é um fato importantíssimo para a realidade do Brasil de hoje. Eu confesso que nos últimos dias andei pensando, e o que eu senti foi uma certa intuição e um mal-estar. A minha sensação, lembrando as eleições de 2018 e tudo que vemos hoje, é que o povo brasileiro e nós todos fomos vítimas de um grande plano, de um grande golpe nessa eleição de 2018. Porque o que aconteceu nessa eleição de 2018? Uma facada estranha que até hoje não se apura exatamente como ocorreu, quem a financiou, se realmente foi uma pessoa sozinha ou foram outras pessoas. O próprio Bolsonaro não se conforma com a versão de que foi um único homem o responsável pelo atentado. E nesse ponto eu concordo com ele. Além disso, houve uma interferência nessas eleições muito grande da religião, um apelo à religião, um uso anormal da mídia social com o dedo do Steve Bannon, um famoso especialista americano, o uso dessas urnas eletrônicas com um general assessorando o Toffoli e o STF, que no fundo são responsáveis por essa urna, e depois de tudo isso, nós chegamos à eleição do Bolsonaro, evidentemente parecendo até ele surpreendido e despreparado para isso. A eleição no Rio de Janeiro de um governador que nunca se tinha ouvido falar, ninguém conhecia. É muito estranho um povo simples como o brasileiro, um povo humilde, ter virado, de repente, elegido pessoas completamente estranhas a todo o processo político brasileiro. O país em crise, a economia em queda, a produção industrial tem uma queda de 6,1%. O consumo de itens básicos, outros 5,2%. Mas os bancos, diferentemente, têm um lucro de 22,3%.
A alternativa da classe dominante para essa crise, ou essa suposta crise do país, é a reforma da Previdência, que é apresentada como a solução de todos os problemas. A implantação da reforma em todos os países do mundo que adotou a capitalização gerou um problema social muito sério. Por quê? Porque você tem cidades pequenas que dependem da Previdência Social. Você tem países que não têm grandes recursos, onde os pobres dependiam simplesmente dos recursos da Previdência e hoje em dia estão à míngua. Veja o exemplo do Chile, onde você tem tido o aumento de suicídios, inclusive de aposentados. Mas a classe dominante apresenta como solução para todos os problemas do país a reforma da Previdência, onde os grandes prejudicados, as grandes vítimas serão os pobres. Não se iludam, a vítima será você. Diga não à reforma da Previdência. Para aqueles que ainda possam duvidar de algum exagero das nossas palavras, queremos também citar agora o presidente Jimmy Carter, citado com página, origem, os seus escritos, tudo, no livro A Desordem Mundial, também 2018, Rio de Janeiro. A América promoveu uma completa subversão de seu sistema político. Havia excessiva influência do dinheiro. Democratas e republicanos submetidos a isso, acentuou o ex-presidente Jimmy Carter. E ele mencionava: um ilimitado suborno promoveu a completa subversão do sistema político americano. Jimmy Carter, como todos sabem, é um dos presidentes mais sérios dos Estados Unidos, um homem mais moderado e que fez uma política de direitos humanos. Ora, o que vocês perguntarão, mas o que temos nós, o Brasil, a ver com isso? Esse imperialismo tem os seus interesses e teve no Brasil. E esse imperialismo não pode admitir, esse complexo industrial não podia admitir, e não pode, nenhum tipo de independência e nenhum tipo de soberania nacional, seja a esquerda, seja a direita. Por quê? Porque seria alimentar um rival, um competidor. Em consequência disso, como bem diz Noam Chomsky, no seu livro Para Entender o Poder, vai se verificar, inclusive em documentos do Conselho de Segurança Nacional Americano sobre a América Latina, essa questão que o inimigo número 1 dos Estados Unidos, e que não pode ser suportado, é justamente a independência e soberania nacional dos países sob a sua égide. Juventino Júlio, meu avô, meu pai, o gaiteiro da região serrana de Santa Catarina, começou pastoreando o gado, cuidando do gado, das ovelhas, e pegava a gaita do seu irmão e levava para lá, gaitinha de ponto, gaita de 8 baixos, e ali, ou sanfona, como alguns falam, e ali ele começou a tirar as primeiras notas musicais. E neste sábado, dia 16 agora de junho, estarei na 31ª Festa Nacional do Pinhão, a Festa do Pinhão em Lages, e vou cantar essa música, o poeta juventino, que fala de toda esta região. Foi um poeta sem escrever uma linha, era um artista
está com sua gaita na mão, tocando baile, festas quando era chamado. Quase um século alegrando uma região. São Joaquim, Lages e Urubici, Rio Rufino, Urupema e Bom Retiro, Bocaina do Sul, Petrolândia e Canoas. Nestes rincões o tio Jovem era conhecido. Meus amigos, nós estamos aqui hoje por uma entrevista muito especial, porque é uma entrevista com o General Bolívar Meireles, que tem colaborado conosco, nosso amigo, participante da equipe, nos honra muito com sua presença. Bolívar Meireles tem uma carreira militar conturbada, porque teve os direitos políticos suspensos, foi reformado, por em 64 não aderir à ditadura militar, e posteriormente fez uma série de cursos também. É sociólogo, mestre, doutor, pós-doutor. Nós estamos vimos há pouco, contradições entre aparentes frações políticas militares. Esse Olavo lá, um teórico lá de Virgínia, criticando violentamente alguns militares respeitados no Brasil, e que, aliás, não teve nem resposta dele. Como é que o senhor vê essa crítica feita aos militares brasileiros por um guru de Bolsonaro, lá da Virgínia, terra da CIA dos Estados Unidos? Como é que o senhor vê essas brigas, essas divergências? A meu ver, quem passa ileso nisso tudo é o Paulo Guedes. Ele define o entreguismo da política do governo do Bolsonaro. Isso responde aos interesses, quer desse pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, quer desses generais que são vendidos hoje ao império, está nítido, porque se eles defendem um governo que é definido economicamente pelo Paulo Guedes, de entrega do Brasil, como recentemente o Paulo Amorim, jornalista Paulo Amorim colocou, o Brasil já está entregue de terra, mar e ar. O que mais é que eles vão entregar do Brasil? Aí é a essência do problema. Nisso, a grande mídia não tem discussão com as posições que são colocadas. Eles criticam esses esdrúxulos do capitão Bolsonaro, que a terra é plana, é uma pizza, como diz uma certa ministra, ou que o buraco de ozônio é coisa de comunista, porque eles sabem que isso é ridículo, não é? Aí a mídia, a grande mídia, critica, mas a grande mídia endossa o programa do Bolsonaro igualzinho a esses militares que, a meu ver, estão vendidos ao capital, ao império norte-americano, entregando inclusive a base de Alcântara, passando olhos por cima disso, entregando a base de Alcântara e entregando grandes minérios brasileiros, quer dizer, o nióbio, o petróleo, o aquífero brasileiro, as florestas brasileiras, fechando os olhos e entregando tudo isso. Não se vê um manifesto do clube militar em defesa dos interesses da pátria brasileira e do povo brasileiro, como eles juraram a bandeira um dia defender com sacrifício da própria vida. É mais ou menos uma deliberação, eu diria de adesão, que é bem diferente de quando você decreta uma paralisação do destino coletivo. Caia tudo ou nada. Ou para por bem ou para por mal. Por isso que a gente faz os piquetes, a gente vai para a porta da garagem e faz acontecer as coisas. Neste caso, não há essa possibilidade de deliberar nos termos que é de uma negociação coletiva. Por quê? Porque a greve geral tem um caráter universal, envolve todos os trabalhadores do Brasil, não só a nossa categoria, e a convocação dela
já está explícita pelas centrais sindicais, pelas entidades de grau superior e respaldado nas categorias como greve, uma greve geral que terá a adesão daquelas categorias que decidirem em assembleia. Tem categorias que não precisam fazer assembleia para aderir à greve geral. Pode ficar em casa. Por quê? Porque não estão incluídas no rol que a lei coloca lá de serviços essenciais, que é o caso do transporte, da segurança, da saúde. Essas categorias, por força da lei, elas são obrigadas a tomar a decisão e fazer um comunicado. Então, o que nós precisamos é tirar uma deliberação aqui, de liberar aqueles companheiros que quiserem aderir, que nós faremos a comunicação prévia dentro das 72 horas, como manda a lei, para que eles não sofram as sanções. Então, a única proposta que tem aqui, a não ser que alguém queira encaminhar pela divergência contra a entidade aderir, eu vou colocar em votação. É uma proposta única. Agora, se alguém tiver uma proposta colocada aqui com clareza que é contra a adesão da categoria, eu vou submeter a sua proposta. Alguém quer fazer uma proposta divergente aqui dessa que fez o Ricardo e o companheiro Ademir? Podemos encaminhar então para o sindicato tomar as providências necessárias para aqueles companheiros que queiram aderir à greve geral, a gente respaldar juridicamente para que eles não sofram sanções das empresas. Isso não quer dizer que a empresa não vai fazer, não vai dar gancho. Isso quer dizer que nós já temos decisões judiciais da greve anterior, inclusive já respaldada pelo tribunal, que eles não puderam, naquela oportunidade, punir ninguém. Achamos que é possível fazer isso de novo, desde que haja deliberação aqui na Assembleia. Ok, companheiro? Podemos entrar em votação? Quem está de acordo da gente dar respaldo jurídico para aqueles companheiros que quiserem aderir à paralisação do dia 14? Quem estiver de acordo com essa posição, dar respaldo para aqueles companheiros que quiserem aderir à paralisação, por favor, eu vou baixar. Pode baixar. Bolívar, qual a sua dica aos nossos espectadores? Olha, nós temos de ter como foco, fazermos uma pesquisa, todas essas denúncias que estão saindo em revistas e no próprio jornais, na mídia às vezes maiores, sobre esses militares que, traindo o seu juramento, se colocam na defesa de um governo, desse capitão Bolsonaro, um governo entreguista. Nós temos de estar a par disso tudo para melhorar a consciência do povo brasileiro. Celeste, qual é a sua dica? Então, a minha dica, General Bolívar, é para as pessoas a partir de 60 anos. É a Casa de Convivência e Lazer. É uma casa para pessoas idosas, né, a partir dos 60. É um projeto da prefeitura há mais de 13 anos. Então, nessa casa, é uma casa de atividades, de lazer. Então, lá tem ginástica, yoga, pintura, coral, artesanato, teatro, karaokê, é uma série de atividades. E você não paga nada. E nessa casa, são várias unidades, né? Nós temos na Lagoa, Tijuca, São Conrado, Gávea, Botafogo, e você é recebido por uma equipe, então, de uma psicóloga, um enfermeiro, professores, uma assistente social. Então você vai nessas unidades, você conhece o local e você escolhe o que você quer fazer. E você fica sabendo lá da documentação e faz a sua carteirinha. Com a sua carteirinha, você pode participar de qualquer casa. E é de segunda a sexta, de 8 às 17. Entramos no período das festas juninas. Então, entre 20 e 23 de junho, teremos a festa junina, o Arraial da Catedral. Melhor ainda, entrada franca, onde
É na Rua República do Chile, tá? Ali na Catedral do Rio de Janeiro. Vale a pena ver, é uma valorização da tradição junina do povo brasileiro. Mauro, qual a sua dica? Agora o Crivella, depois daquele aumento absurdo do IPTU, depois de toda essa bagunça, o Rio de Janeiro todo arrasado, eu abro a televisão todo dia e quem é que eu vejo fazendo propaganda? O Crivella. Propaganda todo dia agora. Propaganda que na saúde está fazendo isso, aquilo, etc. E eu fico pensando, quanto está custando essa propaganda? O Rio todo quebrado, precisando de uma série de atividades, e o Crivella com uma propaganda caríssima. Então eu gostaria de saber que alguém respondesse qual o preço dessa propaganda, que a Assembleia Legislativa investigasse. Então, a minha dica é protestar contra o senhor Crivella, investigar essa questão de talvez milhões de reais gastos agora em propaganda dele, no momento que tem a espada do impeachment no seu pescoço. Então, escrever, mandar e-mails, tomar todas as providências possíveis quanto aos vereadores, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Lá deve ser o local onde se protesta e para onde se escrevam e-mails, investigando essa propaganda caríssima, provavelmente do senhor Crivella.